Olá, meus queridos, hoje é sabadão, sabadão chegou, sabadão é dia de fofoquinha, dia 25/6/2022. Vai ser uma fofoquinha meio de leitura de jornal quase que igual da semana, porque as notícias estão meio diferentonas, mas nós vamos fazer tudo voltado para política como a gente sempre faz nos sabadões, pra gente entender mais ou menos como é que tá, pra gente falar, rapaz do céu, mas pra cá e pra lá tá meio estranho. Eita, nós, hein, rapaz do céu, a muvuca tá braba, hein? Nessa parte da política a coisa não tá nada bonito não, hein? É um negócio assim que tá impressionante. Em vez de resolver os problemas, parece que nós estamos criando novos, trocando, pintando o pavão de outra cor, mas o pavão continua sendo pavão, moço. Não adianta trocar a cor das penas dele não, porque a coisa continua. Vamos então dar umas análises aí do que andou aparecendo para a gente fazer algumas reflexões? Presta atenção nisso daqui, presta atenção nessa situação aqui. Saiu na revista Forbes, tá? Forbes Brasil. Warren Buffett é um dos maiores investidores, pessoa física, maior investidor, um cara que é um investidor bilionário, tá? Ele aproveita a baixa e investe 2,7 bilhões de reais em petrolífera. Após queda recente dos preços do petróleo, o investidor bilionário Warren Buffett está mais uma vez aproveitando o momento para sair às compras. Mas ele não está saindo às compras, ele está saindo à compra. Ele foi comprar uma empresa em específico, que são as ações da Ocidental Petroleum. Meu Deus do céu, Ocidental Petróleo, Ocidente, o Oriente para lá, Ocidente para cá. Então, empresa de petróleo que abastece o Ocidente, ele está investindo em empresas como essa? Como é isso? Para que é isso? Por que é isso? Qual que seria a intenção de um gajo investir numa empresa de petróleo, por exemplo? Será que é porque vai cair? Será que é porque o petróleo vai diminuir o preço? Ou o petróleo vai valorizar mais? As coisas vão ficar muito mais caras e aonde ele vai ganhar muito dinheiro? Porque uns caras desses não entram à toa. Ele entra para ganhar dinheiro e não para brincar de amarelinha. Ele entra para armazenar o seu dinheiro e não para pegar e arriscar o seu dinheiro. Isso me assustou muito, me levantou uma pulga atrás da orelha, por quê? Vamos lá. O que faz? Se o país está, se o planeta volta na normalidade, o que acontece? O preço do combustível, do petróleo, cai, certo? Aparece pandemia, o preço do combustível cai. Então não é pandemia, porque a gente viu que o preço do combustível caiu na pandemia. Então não é evolução do todo mundo vai parar o problema, porque isso daí o preço também faria cair. O que faz o preço subir? Guerra, conflito. Ou seja, ele deve estar sabendo de alguma coisa que nós não estamos sabendo. Agora, o que é, o que não é, vira somente suposição. E essas coisas que a gente tem que fazer. Se um gajo desse entrar com força total ali, tem coisa estranha. E não é só ele, hein? Presta atenção, vamos lá. Saiu na Rede TV, preço do diesel atinge recorde histórico. Ué, mas se tá baixando o preço do petróleo, do barril do petróleo, tô vendo até nas commodities do planeta, por que subiu o preço do diesel? Como que é isso? Aonde que vai parar isso? Como é que vai funcionar isso? E agora? E como é que não é? E aí? Preço do diesel atinge recorde. Só que tem um detalhe. Isso, por uma política, por uma campanha eleitoral, isso destrói a campanha do presidente atual. Destrói, vai para as cucuia. Cara, eu canto a bola falando que o que faz um presidente entrar ou não é a economia. Se a Dilma não tivesse afundado a economia, ela estava aí. O que fez trocar, o que fez a mulher cair foi a economia.
Olha, é muito complicada a coisa, é muito complicada. Não para por aí. Vamos lá, vamos passar batidão pra gente fazer mais conversa, né? Pra gente bater mais papo. Saiu no Infomônio o seguinte: a Petrobras sai da lista do Bradesco BBI, ou seja, do investimento do Bradesco, de top pickets do setor de petróleo e gás. Saiu. Quais são os fatores? Fatores para mudança são perspectivas de potencial estagflação nos Estados Unidos e volatilidade com a eleição presidencial no Brasil. Mentira, porque vão mexer no preço do petróleo, o valor dela vai cair, ela não vai mais poder ter lucro, ela não vai pagar mais lucro para os acionistas, vai ficar uma empresa parecendo do governo, não ganha, não perde, fica no 0 a 0. E aí? O que isso me faz ser acionista, querer ser acionista? Não. Aí a empresa vai ficar perdendo acionista, vai perder acionista, ela faz parte do índice Bovespa, afunda tudo. Só que tem um detalhe, olha só, não influencia só isso. Uma decisão na Petrobras não influencia só no combustível, influencia em outras empresas. Olha só o que saiu, deixa eu ver se eu acho aqui, porque eu tinha lido antes de começar o vídeo, por isso que às vezes eu demoro um pouquinho, porque às vezes tem assunto que eu tenho que ler. Olha só, abre aspas, fala do pessoal do Bradesco. Embora gostemos da Cosan e da Raizen, preferimos a Cosan entre as duas. São nomes mais intimamente ligados aos preços, mas só que uma é dona da outra, então é a mesma coisa mesmo. Intimamente ligado aos preços do petróleo, quando comparados aos distribuídos de combustíveis. Também em meio a uma possível mudança de governo, um teto de preços da gasolina limitaria os retornos relativos do etanol e potencialmente aumentaria a oferta global, incrementando de açúcar. Ou seja, eles estão falando que quando mexerem na Petrobras vai afetar toda a rede de etanol. E o etanol, para não perder o dinheiro, perder a lucratividade, eles vão desligar as fábricas de álcool e transformar em açúcar. E vão produzir um monte de açúcar, porque o açúcar dá para estocar com mais facilidade, dá para se vender para outros lugares, já o álcool já tem umas certas limitações, que seria mais para consumo interno. Isso daí, meus queridos, eu vou explicar uma coisinha para você. Uma ação que eu tomo hoje na Petrobras, ela vai me surtir efeito negativo e nocivo logo ali na frente. Por quê? Porque ao momento que eu pegar e começar a baixar o preço da gasolina, forçando com que eu abaixe do álcool, eu vou chegar num ponto onde eu vou falar, eu não me interessa mais vender o álcool. E eu vou jogar o preço lá em cima e vou falar, Petrobras, você é obrigado a comprar meu álcool porque está falando no estatuto que você é obrigado a comprar 25% de álcool. E as minhas fábricas, eu vou justificar a subida do álcool, porque agora eu vou inverter as minhas fábricas e eu não vou abastecer mais posto nenhum. Se quiser comprar é tanto, se não quiser é tanto. Quem quiser arco é tanto. Vai ficar nos postos de gasolina parado. Mas eu vou inverter todas as minhas fábricas para açúcar e vou falar para você, é capaz até de faltar álcool para você colocar na gasolina. O preço vai ser lá para cima. E nisso daí acaba fazendo as regulação. Porque é isso que acontece. As fábricas de álcool, elas não fabricam só álcool, ela fabrica açúcar e álcool. Complicada a coisa, hein? Então é mexer numa coisa e feder outra. E eu vou falar uma coisa pra você, mexer com a agricultura, problema sério, hein? Porque isso daqui é um combustível que nós produzimos do nada. Então você põe lá zero e a natureza faz sair dinheiro. Você planta dinheiro. Agora o petróleo você extrai, mas se eu extrair, tudo bem, eu tenho que importar um monte. Então eu vou ferrar um setor que eu produzo 100% aqui para dar benefício para um setor que não dá benefício, né, porque vai baixar o preço do petróleo. Olha, não está me cheirando bem. Mas professor, como é que vai fazer? Eu vou voltar a falar de novo, é mexer com câmbio, estão mexendo em lugar errado. Vai feder, e já está fedendo. Infomone. O comitê aprova o Paes de Andrade para a presidência da Petrobras. Só que tem um detalhe, falta o respaldo do conselho. E o conselho, meus queridos, que era para ser nomeado pelo presidente, eles estão achando um monte de defeito nesse gajo do Paes de Andrade.
Para evitar maiores problemas, vamos pegar e vamos falar assim para ele: paz, entra de uma vez só, entra aí para evitar problema, entra. Porque senão nós vamos ficar sem presidente, vai ser pior ainda, então resolve isso daí. E aí vamos vendo nas reuniões o que a gente pode fazer e o que não pode fazer. Mas do fundo do coração, o máximo que pode fazer é o que eu faria para tirar essa coisa de dar lucro para os acionistas seria pegar o lucro, zerar no conselho, aprovar em ata, zerar o lucro da Petrobras para acionistas e reverter todo o lucro para a construção de nova refinaria que refine o nosso petróleo pesado. E aí resolver de fato o problema nosso de ter que importar petróleo lá de fora. Pronto. Resolve duas coisas, mas o preço do combustível continua lá em cima. É o câmbio que vai fazer isso aí. Então você resolve o problema da aparência da Petrobras, mantém a lucratividade e resolve o preço do combustível com o câmbio, que andou explodindo aí. O câmbio foi para o espaço sideral, hein, moço? Vamos lá. Infomoney, dentro da Petrobras ainda. Você tá vendo como é que o negócio está em cima do petróleo, hein? Bolsonaro mostra confiança de que conseguirá alterar diretoria da Petrobras. O presidente voltou a dizer que a Petrobras tem 200 bilhões em reserva de lucro para distribuir a acionistas, e que já foi desmentido pela estatal. Meus queridos, o coisa que já foi de acionista não é assim, do jeito que ele pensa. Não. A empresa tem fluxo de caixa, ela precisa ter reserva porque ela precisa de dinheiro para poder fazer as suas compras e vendas, suas manobras. Não é do jeito que o povo pensa. E o presidente, mais uma vez, se lambuzando em cima desse negócio de Petrobras. Olha, para 4 anos ter um problema chamado Petrobras e não resolver ela na raiz e deixar chegar onde chegou, é uma irresponsabilidade muito grande, gente. É uma irresponsabilidade sem tamanho. Vocês me perdoam, mas é uma irresponsabilidade sem tamanho. Agora, é ele que comanda, é ele que faz, ele que trocou um monte de vezes a Petrobras. Só que agora a mídia está entrando num consenso de que o governo precisava dos lucros da Petrobras, coisa que eu já vinha falando. Então, tudo isso foi projetado pelo Ministério da Economia. Porque o Ministério da Economia, ele sabe com certeza. Se eu, Zezinho da esquina, sei das coisas de economia, imagina o Ministério com informação privilegiada. Eu não tenho as informações que o Ministério tem e consigo deduzir isso daí, chegar numa teoria como tal. Agora, tá estranho, não tá não? Moço, E aí, para a gente encerrar essa parte de bolsas, essas coisas, o Ibovespa avança 0,6% na sexta-feira, mas fecha a 4ª semana consecutiva no vermelho, ou seja, caindo. E o dólar avançou a R$ 5,25. Essa é a minha preocupação. Ai, problema sério. Vamos lá dar um passeiozinho lá no nosso país irmão, para vocês verem como é que tá ficando feia a situação política do planeta inteiro. Tá tendo uma convulsão planetária, politicamente dizendo, sem tamanho. Mas me assusta essa questão dos investimentos de bilionários em petrolífera. Tem coisa aí. Se o gajo comprou coisa de petróleo lá, você pode ter certeza que aqui no Brasil não estão comprando por causa da muvuca da Petrobras. Mas logo investidores também vão seguir a mesma linha do Buffett lá, hein? E vão começar a investir em empresas de combustível, de energia. De energia. Energia líquida ou energia solar, energia de tudo quanto que é jeito. Vamos lá. Saiu no site da Rede TV. América volta 150 anos no tempo. Diz Joe Biden sobre a decisão da Suprema Corte contra o aborto.
Olha só, vou falar uma coisa para vocês. O presidente Joe Biden é da esquerda. A vice dele é da esquerda braba, aquela esquerda bem comunista, bem de raiz. Eles são a favores do aborto. O governo, todos os juízes e o governo, ou seja, toda a parte legislativa, toda a parte burocrática que tem a ver com o legislativo, votou contra algo que o presidente levanta de bandeira. Isso porque ele está há pouco mais de 1 ano e meio no governo. Ou seja, ele ganhou, mas não levou. Eu acertei essa daí. Ele ia ganhar, mas não ia levar. O pessoal lá tá numa revolta, tá num desespero tão grande. Por quê? Você como presidente, olha só a cena, você como presidente da república era para fazer a coisa funcionar, andar, você nem isso está fazendo. Pior do que isso, você não está defendendo as nossas bandeiras, você está afundando a nossa economia e sujando o nome da esquerda inteira. Você não é mais a nossa esquerda. A própria esquerda está indo contra o próprio presidente. Você sabe o que pode acontecer quando isso acontecer? Impeachment dele. Aí assume a da esquerda, a mulher da esquerda forte, da esquerda tradicional de raiz, e aí dá aquela polarização máxima, porque o Joe Biden tá fazendo uma polarização, mas não é a máxima. Aí, moço, aí vira Trump e ela, aí vira Lula e Bolsonaro, aí fica igualzinho o Brasil. Assim, é 8, 8 é 80. Pode acontecer isso? Pelas visões que eu tive lá atrás, é bem possível. Mas a gente não é profeta, né? Então a gente vai colocando pecinhas de quebra-cabeça para vocês ir juntando e vendo possibilidade. Mas que a coisa tá muito tenebrosa lá, tá. O cara não consegue, não tem moral nem para segurar um negócio que eles defendem. Pois é. Então, totalmente revertendo. Ele falou que a América voltou 150 anos. Meu querido, na economia também está voltando um monte de tempo, hein? E tem um monte de coisa voltando para trás que dá até medo. Dá até medo. Rezemos. Até as guerras mundiais está capaz de voltar. Não é à toa que ele falou 150 anos. Agora, professor, o que você acha disso? Eu não acho nada. Cada um faz o que quiser da tua vida. Eu só acho que se a pessoa realmente... Eu gostei da teoria do Pablo Marcel, aquele que é o rapaz que está sendo candidato à presidência. Se você realmente não quer ter filho, essas coisas, vamos então liberar a retirada dos úteros. Pronto, aí você não tem mais filho. Agora, pegar uma criança que está lá dentro e tirar, eu não sou de acordo. Se você é, problema é teu. Eu não sou de acordo. Então, porque antigamente até vai, né? Porque não tinha conhecimento, não tinha proteção, não tinha não sei o que. Agora tem pílulas, você tem preservativos, você tem um monte de situação. Alegar que não sabia, que não sei o que, cara, não dá mais, né? Então tem que assumir as responsabilidades, né? Estadão, aqui no Brasil, pegando avião, voltando pro Brasil, pra política do Brasil. Então fomos lá ver a política de lá, vamos voltar pra política de cá. Saiu da economia, vamos entrar pra politiqueira. Pacheco diz que haverá reação do Senado a qualquer mínimo arroubo contra a democracia. Ou seja, qualquer coisa que for contra a democracia, pseudo-democracia, porque a democracia é um direito de todos, né, de igualdade e tudo mais. Mas o sentido que ele colocou é de retrocesso. Mas, meu querido, a gente já está em retrocesso faz tempo. É juiz que o Senado não julga para analisar se tá bom, se não tá bom, se tá fazendo propaganda política ou não, porque a gente tem lá escrito na lei. Os juízes não podem fazer campanha, defender lado, fazer campanhas, fazer coisas de militância. E a gente vê que tem uma certa militância. Então, se for para arrumar, tem que arrumar tudo, porque não adianta arrumar metade, arrumar um pedacinho. Então, é meio uma fala meio politiqueira. Para mim, eu vou falar pra você, eu li quase de risada, mas
vamos ver o que ele acha, para ele, o que é. Eu só vou falar uma coisa pra você, hein? O pessoal das Forças Armadas tá brabo, hein? Os caras tão brabo, hein, cara? Tenta imaginar o pessoal das Forças Armadas preocupado com o problema internacional de conflito, preocupadíssimo com as fronteiras, porque nós estamos numa situação mais delicada jamais vista, preocupado com questão interna de guerra civil que pode acontecer por causa das campanhas e da polarização que tá tendo. E aí vai mais gente, vai jogando mais coisa. Cara, esses caras... Eu tava conversando com um militar de altíssima patente, eu fui numa reunião, os caras estão preocupadíssimos, para não falar brabo com a situação. Porque tá muito delicada a situação e o pessoal não está percebendo, e eles... Olha, eu vou falar uma coisa, você é capaz de chegar, capaz, não tô falando que vai acontecer, hein? Pelo amor de Deus. É capaz de chegar num ponto que os militares pegam e falam assim, vocês querem saber de uma coisa? Vocês incitaram todas essas coisas, agora nós vamos entrar aqui, vamos ficar 30 anos aqui, porque não tem condição. Nós estamos com um problema seríssimo em plano internacional. E vocês querendo arrumar problema aqui? Eu acho, quem acha não sabe, que eles vão dar um ultimato para os políticos falando, olha, vocês tira Lula, tira Bolsonaro, porque nós não podemos ter problema se guerra civil aqui dentro do Brasil. O problema está delicado. Vocês tiram essa polarização, acabam, vocês resolvem esse assunto aí. Que eu acho que corrobora com essa fala do Pacheco, para não permitir que aconteça essas coisas erradas. Porque eu vi sobrecarga em cima das Forças Armadas. Tanto é que eles estão respondendo numa altura que eu jamais vi. Eles pegaram e falaram que vão chegar em cima do Ciro lá, do Ciro Gomes, que ele falou um negócio lá. Falou meio absurdo, mas falou. Deu uma conotação meio feia de que é um crime organizado das Forças Armadas, que não deveria ter falado. Porque não dá, né, moço? Aí também não, né? As nossas queridas Forças Armadas é a que nos deu sustentação até hoje. Eles podem não agir, a gente pode falar com ânsia, eu posso pegar e falar, pô, os caras estão no berço esplêndido, tal, não sei o quê. Porque eles não estão agindo, porque se eles agirem, vai ser uma vez só. É que a gente queria que chegasse um faxinão de verdade, o cara viesse com jato, aquele jato de lavar, para tirar tudo quanto que estivesse encardido que tem. Mas a democracia fala que a gente tem que ir se arrumando, limpando, passando paninho de paninho, e a gente queria um faxinão. Então a gente faz como se fosse uma coisa que a gente queria, o faxinão, mas eles sabem que o faxinão, moço, o faxinão é faxinão, vai sair até tinta da parede, não tem conversa. Então tem que evitar esse agravante, mas eles nunca deixaram de ser uma força muito representativa no país. Folha de São Paulo. O Márcio França conversa com Lula e diz que vai manter candidatura em São Paulo. O França chegou, filho, ó, você já era com a sua candidatura e vocês queriam São Paulo. O meu querido Kassab já fechou com o Tarcisão. Eu vou sair a solo para fazer o segundo turno com o Tarcisão. É essa daí que vai acontecer. Eu não tenho dúvida disso. Para mim é isso que vai acontecer. E o PT perdeu a força que ele queria aqui no estado de São Paulo. Esquece, a candidatura aqui em São Paulo não vai vingar pro PT. É engraçado, né? Eles não vão ter voto aqui, mas para presidente da República vai. É estranho. O pessoal não vota pro partido mais. Não vota, eu vou votar em todo mundo desse partido. É só quem é militante mesmo. As pessoas vão por pessoas. Eu gosto desse aqui, eu vou votar nele. Não interessa que partido que ele é. Porque os partidos criaram tanto que perdeu a ideologia, perdeu a linha. Então tá muito por aí. Muito por aí. Mais uma prova de que não é bem do jeito que o povo da esquerda tá achando que tá tendo. Vai ter que costurar muito acordo para conseguir ganhar, hein? Para conseguir levar, hein? Poder 360. Bolsonaro exalta a queda de desemprego para 9,4 e critica PT. Inclusive ele falou que afundou tudo, o que conseguiram destruir em tempos normais, o Brasil está recuperando em meio a uma guerra e uma pandemia, escreveu o presidente. Isso é uma verdade. Então nesse ponto o presidente tem toda a razão.
O presidente, por pior que está sendo, falando, parecendo um jacarezão, como a gente consegue, a gente brinca aqui, né? Por causa do complexo R, da reação, né? de impulso. Por mais que ele possa falar, realmente o nível de desemprego que teve no governo da Dilma, nós nessa situação, mesmo com inflação, com preço altíssimo, com tudo mais, realmente isso é um milagre. Um milagre. Isso é um milagre. E esse milagre está ocorrendo por causa do crescimento da infraestrutura no Brasil. Se não fosse o Tarcísio para rasgar aquelas obras, não estaria tendo esse efeito sombra até agora. Da cordinha puxando no vácuo e trazendo isso daí. Então isso, o Bolsonaro tem meus parabéns. Então ele tem coisas erradas que faz, erradas ou planejadas na Petrobras, tem coisas no câmbio que deveria fazer que não faz, o Ministério da Economia que algumas coisas acerta, outras ele erra totalmente. A questão do imposto de renda precisa resolver, não pode simplesmente falar que não existe. Então tem um monte de coisa. Então o coisa dele tá assim, coisas muito boas e muito ruins. E a gente queria aquela coisa mais equilibrada, sem ser muito bom, sem ser muito ruim, mas aquela coisa, né? Porque senão o muito ruim machuca muito. E o muito bom a gente deixa pra lá, fala assim, tudo bem, que adianta, mas continua tudo ruim. Né? Então a sensação não é boa, mas realmente isso aqui é maravilhoso. Vamos lá. E aí, para feder mais em cima do presidente, ele tentando se salvar e tentando se fazer essas subidas, mostrando, olha, estamos gerando emprego, sai no Poder 360 o seguinte: presidente me ligou, entre aspas, na conversa do Milton com a filha. Eu não sei como que vaza essas coisas para o jornal. Mas cada dia que passa, tá piorando a situação do presidente da República, e aquela fala que ele disse de coloca o fogo até na minha cara. Cara, moço do céu. Oh, Jesus do céu, não é possível, cara. Eu não consigo entender. Não pode ser a assessoria dele que deve ser tão ruim. Não pode ser. A assessoria deve falar algumas coisas para ele, mas ele deve falar assim: quem manda sou eu. Não é possível. Não é possível. O gajo se afundar desse jeito e acontecer tudo isso daí. E outra, hein? Ele já estava, o Milton, pelo que eu andei vendo na reportagem, ele já estava meio que sabendo que ia ter uma investigação, que estava tendo alguma coisa. Como que vaza essas coisas? A Polícia Federal está deixando vazar um monte de coisa, não dá para entender isso. Sabe, investigação. Como é que é isso? Agora vamos ver o rebosteio total? Vamos lá. Saiu no Poder 360 também. Vou destruir todo mundo, diz pastor ao ser preso pela Polícia Federal. O pastor Arilton Moura, um dos suspeitos investigados por suposto envolvimento em esquema de corrupção no Ministério da Educação, disse que destruiria tudo ao ser preso pela Polícia Federal. Abre aspas, eu preciso que você ligue para minha esposa, acalme minha esposa, porque se ela der qualquer problema com a minha menina, eu vou destruir todo mundo, afirma Moura em telefone. Nossa Senhora, vocês estão entendendo como é que é o negócio, tá? Agora vejam bem, eu vou destruir todo mundo, quer dizer que ele sabe de coisas erradas e podres. Ele já falou que tem coisa podre, porque quando ele falou vou destruir todo mundo, então ele sabe que tem coisa errada. Moço, coisa errada não dá certo no começo, no meio e nem no fim. A nossa vida tem que andar o mais cadenciado, o mais certinho possível. Porque senão não vai, senão não funciona, senão não dá jeito. Ai, cara, nós estamos entrando num planeta de regeneração, num modo de regeneração, as pessoas não estão percebendo. E aí acaba usando até as pessoas mais boas para entrar no meio da sujeira, para limpar, ajudar a limpar as coisas. Aonde,
Se você tiver um lugar e não tem alvará, você tem que arrumar o alvará. Se você tiver dívidas, você vai ter que arrumar essas dívidas para negociar isso daí, resolver isso daí. Se você tiver um problema mal resolvido, você vai ter que resolver esse problema mal resolvido. Não vai poder ter ponta solta. As coisas estão sendo trazidas para ser resolvidas de um jeito ou do outro. Então tem que tomar muito cuidado com as coisas. O Ministério da Educação já se sabia que ele estava totalmente enraizado com vários governos anteriores. É um setor que era politicamente, sempre foi muito absorvido pela esquerda. Então, cara, qualquer coisa que fizesse ali, qualquer coisa, ia ser tudo anotado, guardadinho no coisa para algum efeito posterior. E tá ali. E aconteceu o que aconteceu. Vamos ver o que tem para nos encerrar aqui? Vamos lá. Isto é dinheiro. Pra gente encerrar uma coisa que eu já alertei lá atrás e agora a Polícia Federal está alertando também. Presta atenção, isso é perigoso, hein, cara? Isso aqui tem que tomar muito cuidado, hein? Eu espero que o presidente Lula tome muito cuidado com isso daqui. O Bolsonaro também, viu? Não acha que é só o Lula, não. A Polícia Federal avalia Lula com risco máximo de ataques durante campanha. Diz site. Eles realmente estão correndo riscos. Por quê? Porque está tendo muita polarização. Deus queira, Deus abençoe que não chegue em pontos extremos como esse. Meus queridos, que Deus nos abençoe, jamais a verdade absoluta, namastê, que Deus nos salve e nos livre dessa politicagem e que venha de fato uma permissão de nós termos governos que possam governar e não brincar de político. Ai, Jesus, esse era o meu sonho. Deus abençoe, um ótimo final de semana para todo mundo, iluminadíssimo, namastê.